Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, toda a família de Crisol. Eu quero deixar aqui uma palavra para todos os irmãos. Os irmãos estão, nesse momento, talvez viajando, alguns estão participando com as suas famílias em outro estado. Eu sei que, em sua maioria, todos estão hoje em casa. Eu quero deixar aqui uma palavra para toda a igreja, e essa palavra vem de acordo com o nosso feriado. Esse feriado comumente chamado Grande Sexta-feira, Sexta-feira Maior, ele também é chamado de Sexta-feira Santa, e para a igreja é Sexta-feira da Paixão. Nós comumente comemoramos a Sexta-feira da Paixão, e para nós é um divisor de água, visto que tanto João, capítulo de número 11, é o capítulo que mostra a ressurreição de Lázaro, mas também mostra que Jesus estava próximo do tempo da sua partida. A Páscoa estava chegando. Quando a Páscoa está chegando, significa que está chegando a hora de Cristo enfrentar a maior luta da vida dele, que seria enfrentar a cruz. E a Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 26, a partir do versículo de número 17, quando os discípulos abordam Jesus a respeito da Páscoa e aonde ele queria que fosse preparado os seus aposentos para que eles pudessem preparar a alimentação, a comida que seria degustada naquele momento da Páscoa e aonde seria o local. Versículo de número 18, Jesus responde para eles e direciona eles. E eles vão até a pessoa a qual Cristo direciona e disse ele, o mestre manda te dizer, onde está o meu aposento, onde hei de cear a ceia com os meus discípulos? Ou seja, a Páscoa com os meus discípulos. Esse momento é interessante que a Bíblia está dizendo lá, na época de Cristo, e até nos dias de hoje, eles comemoram o momento da Páscoa. Ele tem dois significados. A Bíblia diz que existe o período dos pães asmos. Quando eles participam dos pães asmos, eles estão lembrando do cativeiro, da prisão. Eles estão lembrando quando eles estavam regressos lá no Egito, quando eles estavam aprisionados, quando seus antepassados passaram períodos de tribulação, período a qual a Bíblia vai dizer que eles, muitos, padeceram e padeceram muito dentro da terra do Egito. Êxodo, que é peregrinação, logo no início, a Bíblia diz que Deus tinha dito a Moisés que o povo sairia do cativeiro e eles deveriam fazer festa para ele, ainda dentro do Egito. Deus fala isso, Moisés fala com o faraó e o faraó não libera. Ali, Deus já estava dizendo, essa festa é a Páscoa, é a Páscoa. Deus já estava antecipando antes de acontecer, ainda quando o faraó estava resistindo, porque o próprio Deus, disse o Senhor, que permitiu o coração dele se enrijecer, endurecer contra a vontade de Deus. Ou seja, a palavra de Deus fora liberada por Moisés e ele não escuta, ele não dá ouvido. É isso que a Bíblia está mostrando, o endurecimento do coração de Faraó. E aí Deus revela todo o seu poder. Ele vai dizer, eu vou revelar o meu poder. Obviamente, ele vai humilhar os deuses pagãos, ele vai destronar cada um dos 10 deuses ali do Egito. E a Bíblia vai dizer 10 pragas. E o povo é liberado depois da última praga, que é a morte do primogênito. E aí a Bíblia diz que depois disso o povo vai sair. Quando o povo sai da terra do Egito, o povo vai fazer festa. E a Bíblia diz que eles vão sacrificar o cordeiro. O cordeiro apresentado no livro do Êxodo é o mesmo cordeiro apresentado no livro do Gênesis. Tanto o autor, no Novo Testamento, vai dizer que Cristo é o cordeiro que é imolado desde a fundação do mundo, e a palavra está mostrando que, de fato, é uma tipologia, e o cordeiro ele vai passar pela Bíblia até a época de Cristo, sendo uma forma tipológica de mostrar que o Salvador, aquele a qual o teu sangue seria vertido, ele perdoaria todos os pecados. Até então, na tipologia, a Bíblia revela que, lá no Gênesis, quando Adão pecou, diz a Bíblia que Deus sacrifica e cobre a nudez de Adão com a pele. E diz a Bíblia de Eva também. E ali, a palavra de Deus vai dizer, na época do tabernáculo, a palavra de Deus diz que o sangue do cordeiro, ele cobre, ele tapa
é tipo que ele apaga, né, o pecado. Mas só Cristo verdadeiramente perdoa o pecado. E a Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento. Não quer dizer que Deus tem amnésia, que Deus não se lembra, que Deus ele não lembra, porque se você dizer, está lá no mar do esquecimento e Deus nunca mais lembra, então Deus ele tem um problema de amnésia. Deus não tem problema de amnésia, o que significa que Deus não vai te jogar isso na cara, Deus não vai falar mais sobre isso. Quando ele perdoa os nossos pecados, está perdoado de fato. Ele muda a página, ele vira e ele dá prosseguimento, ele segue com a sua história de comunhão com ele. Assim, a Bíblia apresenta o Antigo Testamento como sombra do Novo, e ali a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro de Deus. João Batista, no Novo Testamento, ele vai dizer, no Evangelho segundo escreveu João, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías, lá no capítulo 53, ele aponta para o Cordeiro, e ele mostra Jesus, ele fala que o Cordeiro é aquele que vai ser imolado, e não oferece resistência, ele não oferece força, ele deixa ser levado. Por quê? A Bíblia diz que alguém deveria tomar o cálice da ira, e Jesus vai tomar o cálice da ira. Jesus foi escolhido por Deus para fazer o que o homem não pode fazer. Por isso que a Bíblia diz Cristo o homem, né? Cristo o homem, porque ele define todas as coisas e somente ele tinha a condição de morrer e, através do seu sangue, todo pecador ser regenerado. Quando nós lemos a palavra de Deus, no capítulo de número 26, Jesus sabe que está chegando a Páscoa. Ele sabe que a hora dele está chegando. Isso é uma verdade. No verso 18, a Bíblia diz do capítulo 26, ele diz que a hora dele está chegando. Que hora é essa? É a Páscoa, é a hora da Via Crucis. Na sexta-feira, é muito forte o que vai acontecer, e a Bíblia diz que Jesus vai passar por um momento de tribulação muito grande. Quando ele participa dos pães árvores, quando ele participa da ceia, ele participa com os judeus dos pães árvores, ele participa com os discípulos da ceia. E ali na ceia, ele revela que o corpo dele é sacrificado, imolado, e o sangue dele é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Ele será transpassado. Isso eles não conseguem ver na hora. A Bíblia diz que Jesus, conversando com eles, ainda no momento de comunhão, Judas está presente. Judas é aquele que vai o trair. E naquele momento ainda Judas é discípulo de Cristo. Judas está sentado, Jesus fala a respeito que um de vós haverá de me trair. Os discípulos perguntam, sou eu, mestre? E ele vai e diz, aquele que mete a mão comigo no prato, esse haverá de me trair. Aí Judas ele questiona, ele diz, sou eu, porventura, mestre? Jesus disse, tu o dizes. A Bíblia diz que ele vai ser entregue, ele vai conversar com seus discípulos, a Bíblia diz que ele vai cantar um hino e ele vai subir para o Monte das Oliveiras. É a sexta-feira da paixão. Nós estamos vivendo a sexta-feira da paixão. A sexta-feira da paixão é um momento singular na história da humanidade. A sexta-feira da paixão representa o sacrilégio, o sacrifício, a entrega do cordeiro, onde o cordeiro vai ser imolado, onde o cordeiro vai ser levado, vai passar por momentos de humilhação e ele vai ser levado para o âmbito da morte. Hoje é sexta-feira. Não é apenas um feriado qualquer, não é apenas uma sexta-feira comum. Na nossa vida, nós sabemos, todo cristão sabe, que a Páscoa ela é singular. Páscoa ela é divisor de água. Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Então, família de Crisol, você não pode se enganar. Você tem que entender e interpretar. Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Não tem outra coisa a não ser Cristo. E que você possa, nessa sexta-feira, refletir sobre o grande sacrifício de Cristo. E ele pereceu, e na sexta-feira ele vai perecer por causa dos nossos pecados. Mas se ele morre, nós temos perdão. Se Cristo vai adiante, nós seremos perdoados, nós seremos regenerados, nós seremos salvíficos, nós seremos transformados. O sacrifício de Cristo nunca foi em vão. Nada que ele fez foi à toa. Então o que ele está fazendo tem um significado eterno, porque através do seu sangue ele vai comprar homens e mulheres, povos, línguas e nações. Então quero deixar essa reflexão para você. Hoje é sexta-feira da paixão. Cristo está sendo levado nos seus últimos momentos com seus discípulos e agora ele vai caminho à Via Crucis.